O que nós vamos fazer neste curso? Nós vamos basicamente desenvolver a infraestrutura. Quando a gente fala sobre Bitcoin, exatamente o sistema similar ao sistema Bitcoin é a mesma coisa em relação a Ethereum. E quando eu falo em infraestrutura, eu quero dizer que a maioria das coisas que você hoje vê no mercado, os tokens, por exemplo, são construídos sobre essa infraestrutura. E por que você precisa saber disso, por exemplo, como investidor? Porque geralmente você vai se deparar com um projeto ou com uma empresa para que você venha investir, você precisa conhecer os fundamentos desta empresa, fundamentos, por exemplo, em relação à tecnologia, ao produto que ela está oferecendo. E para isso você precisa ter um conhecimento sobre todas as camadas relativas ao negócio. Por que eu estou falando isso? Porque o Bitcoin ele foi criado com o principal propósito de eliminar custos de transação via eliminação de intermediários. Aí o sujeito chega para você e fala que ele vai te apresentar um token que vai valorizar não sei quantos por cento. Aí ele tira uma foto, né, grava um vídeo lá com uma Ferrari, numa mansão, cheia de mulher do lado para tentar validar uma questão. E você vai lá e acredita e paga 5 mil reais para ver o sujeito falar sobre o que ele acha das tendências em relação àquele token. Ou então ele chega, apresenta para você dizendo que esses são os resultados da carteira dele, que só teve lucro, né, num dos mercados mais voláteis do mundo, e as pessoas acreditam, e você gasta lá também 7 mil, 8 mil reais para fazer um curso, enquanto que aqui você vai aprender de graça. Eu tenho certeza que coisas muito mais avançadas do que você aprenderá em cursos como esse, desse tipo. Não estou falando de dizer que não existem cursos bons no mercado, existe, mas existe muito curso péssimo, muita porcaria, infelizmente. Porque obviamente que não é fácil ganhar dinheiro, ainda mais em um mercado tão volátil quanto o mercado de criptoativos. E o primeiro passo como investidor é você ter conhecimentos básicos, mas não apenas superficiais, sobre o funcionamento da tecnologia. E aí você vai analisar um projeto, você vê de repente que ele não tem só... Sobre a infraestrutura tem camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, e aí todas essas camadas são embrulhadas e passadas para uma instituição financeira que, por sua vez, contrata um outro intermediário, que, por sua vez, contrata um agente autônomo para fazer divulgação do produto. E você acha que você vai comprar esse ativo e, no final, você vai sair no lucro. Óbvio que não, por quê? Porque todo o lucro, muitas vezes, que você poderia ter, até caso o projeto seja bem sucedido, são absorvidos pelos custos de transação, os custos de intermediação, coisas que nós já observamos no mercado tradicional, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, sobre fundos de investimento, você tem que analisar todos os custos de taxas, por exemplo, taxa de administração, você tem que avaliar tributação, uma série de questões antes de poder, de fato, fazer análise de um projeto. Então é de fundamental importância, por exemplo, quando você vai falar sobre um projeto como a Chainlink, por exemplo. A Chainlink, todo mundo está falando, é um bom projeto, é isso e aquilo. Você precisa entender os fundamentos, entender como que o que a Chainlink faz para o sistema. E aí você entendendo o serviço que ela presta para o sistema, você começa, por exemplo, a fazer raciocínios muito simples. Se o sistema estiver indo bem, né, se aquele serviço, por exemplo, que a Chainlink hoje presta para o sistema, se esses serviços eles estiverem relacionados, né, com a fundamentação econômica do desenvolvimento do sistema, obviamente a Chainlink é um dos critérios que você vai levar em consideração para achar que a Chainlink ela vai valorizar, mas para isso você precisa ter um conhecimento muito aprofundado, desde aquilo que a gente vai montar aqui, até outras questões aí que vão ser construídas sobre o que a gente vai montar, porque o que a gente vai desenvolver aqui é uma infraestrutura. É a parte da rede P2P, é a parte da blockchain, é a parte da criptomoeda, é a parte das transações. Ou seja, nós vamos construir todos os elementos básicos que você vai encontrar num projeto. Vamos construir também uma linguagem de programação para smart contracts. Então a linguagem Solidity, por exemplo, que você hoje usa ela para criar smart contracts, e os smart contracts são utilizados para a criação de tokens, como por exemplo o Tether, e o token que será utilizado pela própria Drex, são construídos sobre uma infraestrutura com uma linguagem de programação conforme a que nós vamos aprender. Então observe que são conhecimentos altamente complexos, só que eu vou passar isso para você de uma forma muito mais simplificada.
Por quê? Porque o nosso objetivo aqui não é transformar nesse curso gratuito você num programador profissional para você criar uma empresa concorrente a Ethereum. Não, mas para que você tenha o conhecimento suficiente para que você possa, aí sim, buscar depois um outro aperfeiçoamento para que você possa atuar como um programador mais avançado. Então esse é um curso com esta finalidade, de prover conhecimentos para que você saia daquela ideia do que eu acho que vai aumentar o preço. Não, que você tenha fundamentos, que você saiba discutir a tecnologia que está por trás do projeto. E principalmente saiba avaliar os custos de transação e custos de intermediação. Isso é fundamental no mercado cripto. Quando eu vejo as pessoas pegando a tecnologia cripto, embrulhando essa tecnologia e trazendo centenas de intermediários, eu fico abismado. E aí você pergunta para mim, Fernando, mas será que mesmo um projeto sendo completamente fora da lógica, será que ele não tem como dar certo? Sim, ele tem como dar certo por causa do marketing. O marketing ele engana as pessoas menos instruídas, que são as pessoas que vão dar dinheiro para esse tipo de projeto. Por exemplo, você pega lá o tal do ETF do Bitcoin agora que está todo mundo fazendo. O ETF do Bitcoin é maravilhoso para aqueles que estão captando recursos para que eles possam comprar Bitcoins. Agora, do ponto de vista do investidor, pode não ser. E aí você precisa ter o conhecimento aprofundado para que você possa avaliar melhor se de fato vale a pena adquirir um ETF. Mas, então, em síntese, você fazendo esse curso, você vai dar aí os primeiros passos para que você saia do achismo em termos de investimento em criptomoedas. Outra questão também, que eu fico abismado. Hoje, a rede Ethereum ela é totalmente dominada por bots. Se você não sabe programar bots, é muito difícil que você venha ganhar algum dinheiro comprando token, investindo no mercado DeFi. O mercado DeFi ele é totalmente baseado em bots, em automação. Nós estamos falando aqui de smart contracts. Aí o sujeito acha que ele vai entrar no uniswap.org, comprar e vender token e acha que vai ficar rico. Se você for fazer o nosso curso de programação para finanças descentralizadas, você vai entender, por exemplo, como que funcionam os bots, você vai ver uma série de estratégias que aparentemente são lucrativas, inclusive estratégias aplicáveis em protocolos, por exemplo, como o Compound Finance, você construir, por exemplo, um robô que fique recebendo informações de tokens que podem ser liquidados quando a pessoa não atualiza a garantia que ela dá para fazer um empréstimo nesses protocolos. Tem um sistema chamado Liquidation e você pode programar um robô que é feito uma espécie de um leilão para vender esses tokens, essa garantia a um preço mais barato. Você pode programar e aparentemente essa é uma estratégia que não tem como dar errado. É lógico, vai ter um leilão que eu vou comprar um token no preço mais baixo, vou ser avisado e depois eu vou vender por um preço maior em outro protocolo de finanças descentralizadas. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque há uma concorrência de bots nesse setor. Então, quando você vai fazer essa operação, já tem outro bot vendo. E por que eu estou falando isso? Simplesmente para mostrar para vocês que não é tão fácil, não é tão simples. É fazendo um curso de 12 semanas que você vai aprender e vai ganhar dinheiro no mercado DeFi. Mas eu conheço fulano que comprou uma moeda que valorizou. Na sorte, existe até em aposta. Agora, se você está pensando em fazer investimentos de fato conscientes, aí você precisa estudar. Use a seguinte estratégia. Quando você acha que você descobriu uma forma milagrosa de ganhar dinheiro do dia para a noite, pesquise, porque é muito provável que alguém já teve essa mesma ideia que você. E a gente vê muito isso quando a gente trabalha na programação de bots. Então, o objetivo desta aula é apenas mostrar mais uma vez a relevância do que nós vamos estudar durante este curso. Lembrando que este curso é apenas um módulo do nosso curso de programação para finanças descentralizadas, onde além de nós aprendermos tudo que nós vamos aprender de graça, nós vamos aprender, por exemplo, o desenvolvimento de smart contracts, vamos aprender o desenvolvimento de bots específicos para o mercado de finanças descentralizadas, vamos entender, por exemplo, também como que os MEV bots funcionam e porque hoje tem muitas pessoas aí sendo atacadas em suas operações. Vamos entender como nos proteger também desses MEV bots por meio de flashbots, vamos ver como é possível codificar esse tipo de software, ou seja, um trabalho mais aprofundado, além de nós termos também uma série de tópicos especiais relativos ao mercado de finanças descentralizadas, por exemplo, falando de assuntos como Flash Mintable Tokens, coisas que poucos
conhece, de modo a também trazer elementos para que você possa criar projetos para o mercado das finanças descentralizadas. Aí sim, seja como empreendedor, que você vai contratar um programador, ou até mesmo como programador. Você vai, a partir do material, né, você vai desenvolver suas habilidades. Certo? Então, na próxima aula agora sim, né, ainda não é o código, mas na próxima aula eu vou detalhar um pouco melhor cada um dos elementos que nós vamos aprender a programar. E aí depois vamos falar dos softwares que precisaremos ter, coisa muito básica, tá? Não se preocupe. Até no Windows você vai conseguir desenvolver tranquilamente. E aí sim, para passarmos daí às aulas específicas sobre código. Nos vemos na próxima.